Lição 1. 7 de julho de 2024. Duas importantes mulheres na história de um povo. Texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou, hoje, de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Rute capítulo 4 versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Leitura bíblica em classe. Rute capítulo 4 versículos do 13 ao 22, Ester capítulo 7 do versículo 1 ao 7. Rute 4. Assim, tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou, hoje, de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ester 7. Vindo, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então, falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Comentário. Introdução. Rute e Ester são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou, aproximadamente, de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Rute e Ester viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para sua glória. Mulheres. E, Rute, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Rute fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano. Faz do improvável, provável e do impossível, possível quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. 2. A família belemita.
A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. 3. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, hebreu, servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Segunda, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. 1. De Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abiaiú, tio de Mardoqueu. Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. 2. De órfã a rainha. Susã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. 3. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Terceira, mulheres de Deus como protagonistas da história. 1. O protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram, tão relevante, a vida dessas mulheres. 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. 3. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio.
Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que receberá? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. Revisando o conteúdo. 1. A quais períodos históricos estão ligados os livros de Ruth e Esther? O livro de Ruth, ocorrido em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou, aproximadamente, de 1375 a 1050 a.C. O livro de Esther, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico. Entre 483 e 473 a.C. 2. Quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. 3. Que eventos representam o ápice da história de Ruth quanto aos propósitos de Deus em sua vida? Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita: apego à sua sogra e o casamento com Boaz. 4. Como a providência divina se manifesta no livro de Esther? Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. 5. Para ser protagonista da história, a mulher precisa desempenhar papel masculino? Não. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que fizeram tão relevante a vida dessas mulheres.